Olá, gente querida! Hoje é dia 22 de setembro, quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. O refrão do salmo da liturgia de hoje diz: Bendito seja Deus que vive eternamente. E esse Deus vivo e verdadeiro age por meio dos seus missionários, dos apóstolos de Jesus, por meio da igreja, anunciando a boa notícia do reino de Deus e curando os enfermos. Vamos ouvir então o texto do Santo Evangelho, que é de Lucas 9, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como já é praxe nestes textos de envio dos apóstolos em missão, encontramos estes 3 elementos: o poder e a autoridade de Jesus, que é compartilhada com os seus apóstolos. Segundo, as orientações de Jesus, sobretudo em relação à pobreza e ao despreendimento. E terceiro, a orientação de Jesus sobre o acolhimento ou sobre o não acolhimento dos missionários. Jesus oferece aos seus discípulos a participação no seu mesmo poder. A missão dos apóstolos, a missão da igreja, é esta comunhão unitiva, é a participação no próprio mistério da missão de Cristo. Jesus compartilha com os apóstolos o poder e a autoridade sobre os espíritos impuros. Compartilha com os seus apóstolos o poder de curar os enfermos. E também Jesus os envia para que eles proclamem a palavra, o Evangelho, a boa notícia do reino de Deus. Temos então estes 2 elementos: a palavra proclamada, ela é concretizada pelas ações libertadoras, pelos milagres, pelas curas, pela libertação dos endemoninhados. Palavra e ação libertadora. As 2 coisas se complementam como testemunho do reino de Deus. O segundo elemento é o espírito de pobreza e de despreendimento. Não leveis nada para o caminho. Isto é, a confiança absoluta e irrestrita na providência de Deus é o elemento fundamental que deve caracterizar um missionário. Confiar na providência do Senhor. Não levar cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Isto é, confiar no Senhor, porque Ele cuida de nós. É Ele quem conduz a missão pelo poder do seu Espírito. Deus, nosso Pai, pelo poder do seu Espírito, conduz a missão da igreja. E o terceiro elemento, o acolhimento ou o não acolhimento. Estar preparado para o acolhimento.
Se vocês entrarem numa casa e forem bem acolhidos, fiquem aí. Isto é, Jesus quer evitar missionários que pulam de casa em casa à procura de ricos, de pessoas benestantes, de pessoas abastadas, que possam lhe oferecer conforto, comida gostosa ou dinheiro. Não. Permanecer na casa que nos acolher, que acolher os apóstolos, os discípulos de Jesus. E daí depois partir novamente em missão. Não escolher, não procurar a casa dos ricos, o conforto, absolutamente. E segundo, Jesus nos adverte para a possibilidade da rejeição. Se não vos acolherem, isto é, há a possibilidade da rejeição, do não acolhimento, da crítica, até mesmo da perseguição. Se o missionário não for bem acolhido, deve, em protesto, isso é um gesto bíblico antigo, também um gesto da cultura de Israel, em protesto, deve sacudir a poeira dos pés, em protesto contra aqueles que não acolheram a boa nova do reino. O último versículo, versículo 6, é um sumário. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do reino de Deus, e também curando os doentes. Anunciar a boa nova do reino, anunciar o Evangelho como uma boa notícia, uma esperançosa notícia, uma notícia alegre para a humanidade. Perguntemo-nos então se o Evangelho que nós anunciamos é de fato uma boa, alegre e esperançosa notícia para a humanidade. Jesus nos dê a graça de sermos de fato missionários, de participarmos da mesma missão de Cristo, pregando a palavra e realizando ações libertadoras que confirmem o poder da palavra. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Receba então a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Igreja em saída, igreja em missão, com o mesmo Espírito de Cristo, pregando o Evangelho do Reino e realizando ações libertadoras que confirmem a força do Evangelho. Até amanhã. Com alegria, estaremos juntos novamente em torno da Santa Palavra de Deus.